Olá, hoje é dia 10 de outubro e você está ouvindo mais um episódio do Ainda Sem Nome. Eu sou o Caio César e falo aqui de Belo Horizonte. Eu sou o Felipe Men e mais uma vez falando com vocês aqui diretamente de São Paulo. E hoje, Caio, a gente tem a primeira edição do Ainda Sem Nome com uma terceira pessoa, né? É o nosso amigo Ricardo Junqueira. Opa, e aí, gente, beleza? Beleza, cara, bem-vindo. Obrigado, cara, obrigado por me receber aqui. Ótimo, ótimo. Estamos com muita... Ricardo Junqueira, também conhecido como Tecno. Como Tecno, E tá aí nas interwebs há 15 anos, né? Já se vão 15 anos, né, bicho? Tô aqui nos interwebs desde a época do WinSock, cara. Puxa vida, vamos configurar o Trumpet WinSock. Exatamente. Desde o WinSock. É isso aí, cara. E estamos com muitas estreias hoje. A gente tá, depois de uma semana de hiato, graças a conjecturas externas, nós estamos estreando o site e estamos estreando o podcast com convidados. Se você não chegou até nós pelo nosso novo site, que fique sabendo do endereço, é o Ainda Sem Nome. Só que antes do me você põe um pontinho. E aí você vai até o nosso site, aindasemno.me. Espero que fique fácil das pessoas acessarem e espero que todos entendam a brincadeira, né? O que você acha? Olha, eu acho que na verdade a minha estreia aqui, a estreia na verdade de um programa com convidados está sendo abafada por conta do lançamento do site, que eu não estou gostando dessa ideia não. Tá. Semana que vem você volta então e a gente faz mais um. Então a gente faz outro, você estreia duas vezes. Tá valendo, então. Segunda lua de mel. Semana que vem você vai estrear de novo. Ok, gente, semana que vem nós estamos aí. Então aí, pessoal que tá ouvindo, vocês fingem que não estão escutando o que o Tecno tá falando, porque semana que vem ele estreia de novo. Mas enfim, muito bacana, espero que a gente consiga cumprir uma pauta legal hoje aí e fazer jus a essa semana que a gente ficou sem gravar, né, cabeça? Vamos ver se hoje vamos mandar brasa aí. E ainda mais que semana passada a gente foi brindado no sentido de pauta com a notícia do Steve Jobs, né? Então a gente também vai falar um pouquinho disso em algum momento hoje. É isso aí. Vamos começar então? Bora lá. Então vamos lá, a gente tem aqui uma pequena pautinha que começa com um assunto que foi comentado pelo Lucas Cancela num dos nossos blogs, agora eu já não me lembro se foi no meu ou se foi no seu, cabeça, acho que foi no meu, né? Foi no seu. Exatamente, e ele falando a respeito daquilo que a gente comentou na última edição, de que uma das coisas bacanas de uma rede é você falar quem você é, e ele ponderou de uma maneira bem interessante a fala do Moot, né, o Christopher Moot, que é o dono ou a pessoa por trás do 4chan, e uma fala do Moot defendendo o anonimato. Então ele queria ponderar o esquema do anonimato. O que você acha disso daí? O que vocês acham disso daí? Vai nessa, cabeça. Bom, eu acho assim, eu entendi o ponto de vista do Lucas, e claro, não vou nem questionar o ponto de vista e a defesa do Moot, mas dentro do contexto que a gente estava falando, da legitimação de um canal de notícias, eu acho que não cabe, não tem muito espaço para o anonimato. Se você quer dar um mínimo de solidez para a sua caixa de comentários dentro de um canal de notícias, você tem que ter alguma coisa que fale que essa pessoa que está comentando ela é de verdade, sabe? Assim, ela trabalha em algum lugar, ela tem nome, sobrenome, tem família, enfim, alguma coisa assim. Porque senão você vai acabar caindo naquela situação muito desagradável, que é do portal tipo o Terra, que são 15, 20 páginas de comentário de gente falando merda, abobrinha total e completa, assim. Eu não acho que para esse caso seja o anonimato, ele é alguma coisa que é relevante ou que tenha algum peso. Essa é a minha opinião. Cara, eu acho que é o seguinte, é uma faca de dois gumes e ambos são muito bem afiados, saca? Porque o anonimato, para poder expressar opiniões polêmicas, assuntos relevantes, vamos dizer assim, eu acho super válido. Se você quiser falar, por exemplo, se você quiser reclamar na internet sobre alguma coisa do seu emprego, seu chefe, ou talvez uma condição em cima de alguma situação opressora, por exemplo, reclamar de governo, ou seja lá do que for.
Sobre esse aspecto eu acho que é super válido. Agora, o anonimato também, ele acoberta muitos covardes, né, cara? Então isso que o Cabeça falou, no caso do Terra e etc., eu acho que você liga um foda-se, um perdão do termo aqui. O anonimato, na verdade, ele é uma chavinha que liga o foda-se. E muita gente fala o que quer e o que não quer, e acaba sendo meio que desnecessário, né? Sim, sim. Exatamente. Fora também que nas mídias digitais, nas mídias eletrônicas, vamos colocar de uma forma mais abrangente assim, existe muito eu sou muito macho porque não estou na frente de ninguém, né? Principalmente agora com o Twitter e redes sociais mais, vamos dizer, com uma amplitude maior, igual está sendo o Facebook, que já engloba aí uma quantidade significativa da população do mundo, vamos colocar dessa forma, que quanto mais distante da outra pessoa, assim. Só fala porque está por trás do anonimato. Exatamente. Ou até mesmo. E não só essa parte light, que é insultar a mãe ou falar o que não deve, mas por exemplo, o anonimato também pode levar a crimes, bem ou mal. Né? Do carinha pegar e criar uma conta com o nome de uma outra pessoa, ou seja lá o que for, com roubo de dados, ou seja lá o que for. E, por exemplo, fazer compras no cartão de crédito de uma outra pessoa, ou até mesmo ser criminoso ao ponto de ser racista, de ser preconceituoso, igual você vê hoje em dia. Um exemplo mais simples e mais mundano aqui seria a Xbox Live da Microsoft, que é a rede para você jogar os jogos do Xbox online, e que você tem, a rede inclusive ela já é notoriamente conhecida por conta da quantidade de gente preconceituosa lá, sabe? Gente que fica falando, xingando e etc e tal, e com termos de tipo, seu preto, seu fudido, seu ticano e tudo mais e tal. Então isso é só por conta, eu acho que não só por conta, mas o anonimato ajuda muito mais os covardes do que protege os bem-intencionados. Exatamente. Eu acho que existem espaços, né, para você ser anônimo, sei lá, se existem pessoas que contestam até a veracidade, não a veracidade de se ele existe ou não, mas assim a origem e as reais intenções. A legitimidade, no caso, né? A legitimidade de um WikiLeaks da vida, mas eu acho que ali é um espaço de você ser anônimo, né? Você precisa de uma salvaguarda, você precisa de uma proteção para poder falar o que você tem que falar ou vazar a documentação que você quer vazar, e enfim. Né? Agora, eu acho que sei lá, na seara em que a gente estava falando dos jornais online e das empresas querendo se relacionar com os seus consumidores ou com o seu público, eu acho que o anonimato só prejudica, né? É muito bacana quando eu sei com quem eu estou falando. E é lógico que até dentro, na perspectiva do marketing, isso daí tem um probleminha, né? Se você vai pedir, vai fazer uma pesquisa às vezes de satisfação, e algumas perguntas que você faz, às vezes as pessoas se sentem meio constrangidas de falar a verdade, vão acabar falando alguma coisa só para te agradar, né? O exemplo daquele esquema daquela loja de departamentos que tem um display lá, tem um quiosque, um totem na frente da loja. Sim, fica com sempre 3 botõezinhos. E fica uma mocinha ali, né? E ela pede para você apertar o botão. É muito raro alguém apertar o botão vermelho, porque você não quer, sei lá, você tem preguiça de dar satisfação para a menina do porquê que você apertou o botão vermelho. Cara, mas mesmo assim, por exemplo, desculpa, Caio, mas até a droga raia, pelo menos eu não sei em Belo Horizonte, mas aqui em São Paulo ela tem caixa, exatamente. Mas enfim, eu acho que ali é delicado, né? E aí é uma coisa que quem faz pesquisa de mercado já está acostumado a saber, a fazer ou a ter que lidar com isso. Mas no caso de um jornal, para querer saber a opinião dos leitores e para construir um debate saudável, isso é mais do que necessário ter a identificação, né? Senão o negócio não vai para frente. Enfim, tem espaço para... Concordo. Tô vendo a questão, senão fica igual, sabe quando você ouve conversa dentro do ônibus, no ponto de ônibus, na caixa na fila do banco? É a mesma coisa, você tá ouvindo só duas pessoas falarem, você não sabe quem são elas, e aí obviamente você não vai entrar na conversa alheia, só você for um cara de palmas. É mais ou menos a mesma coisa.
sem identificação, são só 2.000 pessoas falando abobrinha, né? Você não vai ter nada, não vai conseguir tirar nada de relevante dali. Sim. E aí, se a gente levar em consideração que um jornal ou um portal é um produto, na verdade, bom, de novo, há pessoas que podem vir a contestar isso, né, já que o negócio é gratuito, então se você não está pagando para consumir, você é o produto, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas se a gente for trabalhar um portal ou um jornal como um produto, até para poder perfilar os meus clientes, para poder identificar, classificá-los, é muito legal que eles se identifiquem, que eu saiba quem são eles, que eu consiga ir até lá no Facebook e ver do que eles gostam, se eles comentaram numa matéria minha, para ver do que eles estão gostando e quem são essas pessoas, para poder pautar o que eu vou fazer amanhã, né? Isso é importante. Então, acho que nesse sentido o anonimato ele não é bacana, né? Uhum. Eu concordo contigo e eu acho que ainda tem um agravante que é o seguinte: por exemplo, para blogueiros, até onde eu sei, todo blogueiro é responsável pelos comentários feitos no site dele. Uhum. Tá? Seja lá qual for o post, seja lá qual for o conteúdo desse comentário. Se porventura isso vier acarretar para o blogueiro, no caso, um processo, seja lá do que for, ele é plenamente responsável, embora tenha o alertazinho lá que o blog não se responsabiliza pelos comentários de terceiros. Judicialmente, até onde eu sei, ele é responsável sim. Esse aviso é igual o do estacionamento, falando que ele não se responsabiliza pelo que você tem dentro do carro, né? Assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é negativo até sobre esse ponto. Porque, principalmente nos sites, nos portais, né, nos jornais, etc., você fica com as mãos atadas completamente. A pessoa fez um comentário lá negativo, um comentário preconceituoso, seja lá o que for, você vai tomar um processo por conta de um anônimo que chegou no teu site e fez um comentário dele. Se você tivesse alguma ferramenta, talvez para poder autenticar esse usuário ali, uma autenticação por CPF, ou seja lá o que for, talvez você tivesse uma maturidade maior até mesmo para a qualidade desses comentários, para quem vai se envolver, né? Porque não vai ser qualquer retardado que quer participar só por participar, que eu quero só escrever uma coisa. Uhum. Porque eu pelo menos percebo que hoje em dia muita gente participa dessas discussões na internet só para escrever alguma coisa. Uhum. O cara só quer ir lá e bater a mão no teclado, falar blá 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 e só. Uhum. Ele não quer realmente pensar, ele não quer expandir a discussão, ele não quer entrar nos detalhes, não. Ele só quer lá e só chegar nesse comentário e falar um blá 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 qualquer. Então eu concordo contigo, Caio. Eu acho que seria interessante mesmo para determinadas mídias que esses comentários fossem autenticados, vamos dizer assim, os comentantes fossem autenticados. Né? E aí o valor dos esquemas tipo Facebook ou Google+, que eles estão se tornando ferramentas de identificação de facto, né? Assim, as pessoas elas se veem ali compelidas a colocar informações verdadeiras, e aí pode ficar mais simples de alguém ser encontrado e por aí vai. Lógico que tem o jeito de burlar, mas o legal é você não burlar, se você quer colocar uma opinião, assuma, né? Assim, poxa, seja uma pessoa que responde por suas palavras e por suas atitudes, né? Se você falou aquilo, assuma que foi você que falou e pronto, né? Pois é, eu vejo muito que existe hoje em dia o orgulho pela nota boa, entendeu? Entre aspas aqui. Que, por exemplo, o cara quando... por exemplo, no Twitter. O Twitter, no geral, ele se tornou um grande palco onde é relevante quem fala a coisa mais engraçaralha. Né? Então, o cara, ele se esforça para poder ser o cara mais engraçaralho ali. Ele não vai fazer, salvos alguns personagens que existem no Twitter, a maioria das pessoas tenta realmente ser relevante dentro do que está falando ali e assume isso. Sabe? Eu até então não tinha parado para pensar nisso que você falou, que de certa forma o Facebook e outras redes dessas na atualidade realmente ela tem uma cultura de que o legal é você assumir a sua identidade mesmo, né? De botar as suas fotos, os seus endereços, os seus dados e concordo, acho que seria bem bacana se tivesse esse gancho, essa referência para o cara que comentou lá no portal do UOL, no portal da Globo,
e você poder ir no Facebook e ver que o cara gosta, as outras opiniões que ele já deu, e às vezes até se identificar mais com a pessoa ou não, né? Exatamente. E falando em gancho, eu acho que essa fala sua, Tecno, ela vai muito, vem muito a calhar para o nosso segundo item de pauta, né? Porque esse esquema de um camarada, ele vê refletido no perfil dele que as pessoas gostam do que ele fala, que as pessoas valorizam o que ele fala, e em diferentes lugares e por aí vai, esse tipo de coisa é muito bacana também se você transportar isso para a vida profissional do cara, né? Assim, sei lá, eu sou funcionário de uma empresa, ou eu sou uma empresa, ou eu respondo por uma empresa que faz determinado tipo de coisa, e as pessoas me conhecem ou conhecem a minha empresa por esse determinado tipo de coisa. Pode ser muito bacana e muito enriquecedor para o mercado como um todo que eu colabore para a sociedade com alguma coisa além daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Então é um negócio assim de, poxa, eu acho que pode ser muito interessante para ajudar a vender o meu trabalho, se eu for uma agência digital, eu mostrar que eu sei fazer coisas além daquilo que está no meu portfólio. Né? E é mais ou menos o mesmo esquema, né? Um estudante mostrando que é bom de debate, mostrando que é bom de argumentação, isso vai estar linkado lá nas páginas dele, do Facebook da vida, nos perfis dele. Sim, no LinkedIn também, né? E por aí vai, né? E uma empresa ter alguma coisa para mostrar para a sociedade além das peças que ela faz. Né? Uma agência de comunicação ter alguma coisa que colabore. Eu acho que quem faz isso muito bem, a gente tem um exemplo bacana disso, desse tipo de posicionamento, que é, embora, de novo, aquele esquema, né? Eu posso não concordar, mas eu sei identificar onde é que uma coisa é bem feita. É o pessoal daquela 37 Signals, que é uma fábrica de soluções interativas. Sim. Que tem uma abordagem muito bacana, né, de mostrar o que eles fazem e mostrar coisas que vão além do que eles propriamente fazem para os clientes deles, né, que é muito bacana. Esse pessoal... Isso Perdão, eu só estou tentando identificar. Esse pessoal da 37 Signals é o povo que faz o camp lá, mas Basecamp, né? Basecamp, exatamente. Okay. É o pessoal que faz o Basecamp e assim, eles têm uma visão um pouco diferente de design de interação do que eu estou acostumado a trabalhar e do que eu concordo, mas é uma galera que está lá para botar a cara a tapa e está lá para colocar o que eles pensam e o que eles fazem, e mais do que o que eles fazem no site deles. Então, é um site de uma agência que tem um blog que expande os horizontes dessa agência de uma maneira muito bacana. Não fica restrito àquele blog que só fala das coisas que a agência está falando. Entendi. Né, ou que está fazendo, o nosso trabalho, o nosso cliente tal, ou o nosso não sei o quê. Vai falando de tudo, fala de novas metodologias, coisa que, por exemplo, a gente não vê no mercado digital aqui em BH ou em Minas Gerais. Né, assim, e se vê muito incipiente, assim, você vê uma discussãozinha ou outra, uma coisa de tendência, né, mas assim, uma discussão mais profunda e algo para mostrar, sei lá, eu acho que até para mostrar do que a agência é capaz, a gente não está acostumado a ver, ou será que eu estou enganado? O que eu acho assim, só entrei assim, né, entrei no meio da conversa, mas eu vejo que agências lá de fora, assim, elas têm uma... Eu não sei se é cultural, eu não sei identificar o que é, mas elas têm esse desejo de não só mostrar, assim, o que a gente faz e quem compra da gente, mas exatamente isso. O que a gente pensa? O que a gente acha que vai ser daqui a 10 anos? Pode ser tipo que daqui a 10 anos tenha nada a ver com o que os caras escreveram hoje, mas é a questão de dar a cara à tapa, totalmente, entendeu? Eu acho assim, quando você se propõe a essa discussão de trocar ideias e apresentar novos delírios, todo mundo acaba ganhando, entendeu? E é o que eu acho que não acontece muito no mercado. Eu não vejo isso muito em São Paulo, admito. Vejo em alguns casos. Eu não vejo isso de maneira nenhuma em BH. O que você acha, Teca? Bem, eu até fiquei meio perdido aqui nessa divagação do cabeça aí, mas eu acho, cara, que existe lá fora uma intenção, pelo menos, do prestador de serviço da agência ou talvez até mesmo do designer. Assim, digo designer porque é quem eu
eu tenho mais contato, são os meios que eu tenho mais contato, né? Vamos colocar assim, são os meios em que eu navego, mas são dos designers, etc. E eu vejo, eu percebo de uma forma meio que subliminar que existe uma intenção muito forte deles de transparecer a própria identidade, a opinião, a postura, a forma de agir e assim por diante. E eu percebo que isso acaba, de uma certa forma, atraindo para esse tipo de gente, para essas agências ou para os designers que tenham uma certa identidade, gente parecida com eles, entendeu? Então eu acho que muitas vezes a intenção de ter realmente uma postura do cara chegar lá e falar assim, não, eu não vou fazer esse trabalho para você porque eu não acho isso correto. Você já tem uma outra agência que você já contratou anteriormente e se por alguma razão eles não estão conseguindo dar conta do recado, você tem que terminar primeiro o seu contrato com eles para depois me contratar. Eu não vou, sabe, tem gente que é raro hoje em dia, mas tem gente que tem princípios nesse mercado, no mercado online principalmente, on e offline, né? Sim, e eu acho que é uma coisa que eu vejo... Não, você quer completar aí, cara? Desculpa. Não, é só por esse caminho que eu acho que as coisas funcionam. Aqui no Brasil eu percebo muitas vezes que existe o deslumbre, sabe? Principalmente das agências pequenas. Aqui em Belo Horizonte eu percebo isso, já trabalhei para algumas fazendo freelance, e eu percebo que existe muito deslumbre ainda, naquela coisa da década de 90, do cara falar assim, eu sou publicitário, eu tenho uma agência de propaganda, que eu faço... Hoje só mudou para o seguinte, eu tenho uma agência de 5 pessoas, eu sou o CEO dela. Exato. E aí, e o pior, cara, que eu acho que antes fosse para poder arrebanhar novos clientes dessas pessoas ficarem se gabando, por um motivo muito mais fútil muitas vezes, sabe? É para poder arrebanhar uma lourinha gostosa, é para poder comer a estagiária, sabe? Que são coisas que eu acho que eles têm criado, essas agências, elas têm, algumas delas, né, têm criado um mundinho em volta para poder angariar esse tipo de coisa, sabe? É pelo sucesso individual, é pela conquista individual. A agência é só uma fachada, é só o meu carimbo de fodão. E tem uma coisa que essa galera às vezes não vislumbra, que é o seguinte: se você, é óbvio, né, você vai sempre conseguir clientes mostrando o seu portfólio, mas se você consegue clientes apenas com o seu portfólio, a chance de você conseguir emplacar uma coisa, uma ideia diferente que você está trabalhando nela, uma coisa de laboratório que você está assim, experimentando e tudo mais, vai ser muito menor do que se você, na verdade, se você quiser aplicar essa ideia nova para os seus clientes, mas você nunca mostrou nada, você só mostra o seu portfólio, você vai ter uma dificuldade muito maior de emplacar uma ideia de laboratório do que se você mostrar esse laboratório para o mundo. Né? E mostrando esse laboratório para o mundo, você, de novo, coloca a sua cara a tapa, você vai se abrir para a colaboração, você vai mostrar que você faz coisas além daquele portfólio, daquilo que está no portfólio, e é capaz de fazer coisas novas. Então, eu vejo muita... nem sei se é esse esquema de só da conquista e de se gabar. Isso tem pra caramba, né, cara? Isso tem pra caramba, mas fazer o quê? Mas eu acho que é muito de falta de perspectiva, assim, poxa, e de retórica, né? O cara fala de inovação, mas ele não faz nada de novo, né? Ele fala de inovação, mas cadê as coisas novas? Cadê? Bota a ideia nova, cara. Não quer dizer que toda ideia nova tem que ser uma ideia que vai vender absurdamente ou que vai fazer sucesso. O mais provável é que ela não faça, né? Mas pelo menos você apostou e você colocou e você mostrou uma ideia diferente e você explicou como é que a coisa acontece. É um esquema que eu acho que as empresas de comunicação, as agências, elas só têm a ganhar, porque elas podem reportar como é que funciona o trabalho, elas podem educar o cliente delas, mostrando os seus insights sobre metodologia, falando como é que a coisa funciona e tudo mais, e mostrar onde que elas estão inovando. É um desafio, claro, e tem uma coisa que muito dono de agência acha que é estratégico, não posso falar como é que a coisa funciona, como é que são os trâmites aqui dentro, ou o que eu estou preparando. Eu acho isso uma tremenda bobagem, porque o mercado tem uma rotatividade tão grande, porque o cara que hoje é seu funcionário, amanhã ele vai ser funcionário do seu concorrente, então não adianta nada você ficar querendo esconder alguma coisa. E no fim das contas todo mundo bebe cerveja no mesmo lugar,
Então, não adianta nada mesmo. Né? Você não consegue controlar isso. Eu acho que é muito bacana a gente ter alguma coisa de, sei lá, um mercado refletindo. A gente não vê muito o mercado refletindo sobre si mesmo e o mercado refletindo sobre o jeito que as coisas fazem, que as coisas são feitas, né? O jeito que as empresas fazem as coisas. Eu sinto falta disso. O negócio assim, ou seja, segurança não é. Termo de confidencialidade não é diferencial estratégico nesse mercado, entendeu? Esse é o negócio, né, cara? De maneira alguma, de maneira alguma. E um portfólio bacana é só um pequeno, é um primeiro passo. Sim. Eu acho que vai convencer muito um tomador de decisão saber quem é o cara por trás daquele portfólio, o que aquele cara pensa. Porque o cara pode ser muito bom de serviço, mas no operacional e na hora de ter ideias o cara não tem. E aí você vai contratar o cara pelo portfólio, você vai se ver frustrado depois porque o cara não consegue fazer uma coisa nova para você. Ele só consegue aplicar os mesmos filtros que os gringos estão aplicando e aí, né? Por quê? Eu acho que pode ser muito bacana para o mercado se as cabeças por trás das estratégias começarem a falar para o mundo, não falar só para si mesmo no clube de não sei o que é cheio de clube de não sei o que. Né? Tem o clube do setor A da agência, o clube do setor B, o clube do setor... Pô, vai lá no site da agência e bota tudo e vamos ver o que dá. E vamos mostrar para o mundo o que as cabeças que estão dentro da agência pensam, que isso pode ser muito bacana. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, assim, é deixar claro que produzir conteúdo, né, dizer o que eu estou pensando, mostrar o que eu estou pensando, chutar o que vai ser daqui a X anos, é tão importante quanto achar que eu tenho que ser brother do meu cliente, né? Uhum. Porque às vezes o cara acha isso, tipo, não, se eu for chapa do meu cliente, as coisas vão dar... foda-se o resto, sacou? O cliente é meu amigo e é isso que importa. E não pode ser bem por aí, né? Porque aí você pode garantir esse cliente, mas e mais clientes? E como é que você, sabe? É uma questão de meio de se posicionar, né? Assim, você tem que se lembrar que quando você, sei lá, dono de agência está falando num espaço de comunicação como é a internet, você precisa, além de tudo, mostrar aquilo que tem além dos trabalhos da sua agência. Pelo menos eu imagino assim, né? É difícil, mas acho que dá para fazer. Eu acho, cara, que muito do que falta nas agências hoje em dia, principalmente as agências aqui no Brasil, é o trabalho pelo prazer do trabalho. Uhum. Sabe? É o publicitário que gosta de sentar em casa, ou então às vezes está num bar com os amigos e não sei o quê, e o cara cria uma campanha, uma ideia, um slogan, pelo prazer do negócio, sabe? Pelo tesão de correr atrás e de fazer e de botar uma ideia nova no papel, pelo prazer que isso traz para ele. As pessoas hoje em dia, essa pelo menos é uma visão que eu tenho, o pessoal está muito focado no eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro e foda-se o resto. Uhum. Entende? Eu acho que é o que diferencia o profissional hoje em dia do profissional que tem um emprego e do profissional que tem uma carreira. Então, assim, isso aí foi tema, uma linha paralela de pensamento, mas isso aí foi tema de uma discussão, inclusive no local onde eu trabalho, e um cara que é parceiro nosso fala isso. O trabalho da empresa, a carreira é da pessoa, só um adendo, ponto. Uhum. Pois é, e as pessoas têm que, enfim, saber utilizar as ferramentas que estão à mão para poder, sei lá, tirar o maior benefício para si e para a empresa, né? Só completando o que eu estava dizendo anteriormente, que eu percebo às vezes que falta o tesão por fazer um melhor trabalho, por ser melhor, sabe? Eu percebo que muita gente hoje em dia se contenta em fazer a média, de estar na média ali e tudo bem. Um exemplo contrário dessa onda é o pessoal da MKT Virtual lá de Santos, da Ludmilla, que é uma das donas da agência, não sei se tem mais, eu conheço ela porque eu conheço ela desde os primórdios da internet, e eles têm um monte de projetos assim, de palestras, de palestras deles mesmos, dos funcionários deles, para o pessoal de outras agências, para quem estiver interessado, para estudante, etc. Teve há um tempo atrás uma maratona dos próprios funcionários, eles que quiseram organizar lá, uma maratona de desenvolvimento de projetos laboratório, entendeu? Vamos ver o que dá se a gente fizer esse produto, ou se a gente fizer utilizar essa metodologia, ou assim, assado. E assim, galera indo trabalhar final de semana, rindo, cara, não é trabalhar, eles estão indo, sabe, fazer o que gosta, cada um tá indo fazer o que curte fazer.
sabe? E eu acho que falta muito isso. Pois é, e mostrar isso para o cliente, exato. e mostrar isso daí para a comunidade, isso pode trazer mais clientes do que você mostrar um portfólio bonitinho, cheio de peça pasteurizada e tudo mais. Eu acho que isso aí mostra mais personalidade. Exatamente. E isso é um traço que existia muito nos primórdios, né? Principalmente nos primórdios da mídia online. Né? Então, eu pelo menos comecei assim, a minha afinidade com o Photoshop começou assim, eu comecei a aprender a usar e começava a fazer um monte de coisa, um monte de brincadeira, um monte de teste e publicava na internet, ia publicando, tinha um blogzinho e ia publicando. E assim começou, e aí gente começou a ver e começou a se interessar, e aí inclusive o meu primeiro emprego eu consegui dessa forma, eu tinha visto um site de um provedor na época e achei o site deles bem mais ou menos, e na época eu estava aprendendo a escrever HTML. E falei, bom, será que eu consigo fazer um negócio melhor do que o que está atualmente? E comecei a fazer, eu já entendi alguma coisa na época era antes do Photoshop 3, eu acho que era o Paint Shop Pro, e fiz algumas imagens, eu já sabia fazer GIF animado, que na época isso era um diferencial de mercado. Tá voltando com tudo, né? Mas não era com o Paint Shop Pro não, cara. Era o GIF Construction Set. Você não conseguia fazer. Era uma outra coisa. Era um outro software. Você gerava os frames e tinha um software que compilava eles todos num GIF. Mas. E aí eu consegui esse primeiro emprego assim. Eu fiz essa versão nova do site, mandei para os caras e falei: olha, eu acessei o site de vocês, eu estou estudando isso aqui, eu gostei dessa outra forma com que eu refiz o site de vocês. Se vocês quiserem usar, tá liberado aí e tal. Eu fiz só para poder brincar aqui mesmo, poder testar o meu conhecimento e tá aí. E aí os caras gostaram, botaram o site no ar, me ligaram daí a 2 dias, eu era menor de idade ainda, eu tinha 16 anos. Aí conversaram com meu pai lá, o cara conversou com meu pai e perguntou se eles podiam me contratar, e assim foi, cara. E nessa época... Seu passe foi vendido. Pois é. foi muito bem vendido, porque a empresa era do lado do McDonald's, e todo dia o cara ia no McDonald's e a gente comia o que quisesse. Muito bem vendido sobre esse aspecto, mas enfim. Pois é, agora você falou uma coisa, talvez só pra gente deixar pra reflexão, você falou de que as pessoas estão se contentando a fazer o mais ou menos, e a trabalhar e só fazer aquilo que tá ali, o feijão com arroz. Talvez, não sei, eu suspeito que isso seja um reflexo daquele esquema de briga por preço, né? Então você vai trabalhar por migalha, você não vai trabalhar feliz, né, cara? Você teve que negociar lá o seu preço porque tinha uma concorrência, e aí você teve que abrir mão de uma pancada de coisa e tirar um monte de elemento da sua proposta, e aí você vai fazer um serviço por uma fração daquilo que você tinha pensado originalmente, só para ganhar ou só para pegar a conta, e aí óbvio que a motivação para você fazer aquele serviço vai ser muito diferente da que você teria se você tivesse todas as condições que você estava imaginando, né? Então, exatamente, concordo. Enfim, algo mais, cabeça? Não, eu acho que a gente cobriu grande parte do que a gente tinha que discutir sobre esse assunto. Eu acho que se tiver... Obviamente, nos comentários, quando a gente publicar, vai aparecer uma ou outra coisa que a gente cobre no próximo. E eu gostaria muito de ver o que as pessoas têm a dizer sobre isso que a gente está falando. Então, se você tem alguma coisa a dizer, comente. Faça aí como a gente está recomendando. Coloque seu nome e fale o que você está pensando sobre isso que a gente está falando. Próximo item aí, cabeça. O que tu acha? Poder público na internet. Isso. Esse é o assunto. O negócio é o seguinte. Enfim. Claro que com o advento do Twitter ficou muito fácil você propagar a informação de maneira rápida e muito fácil, né? E obviamente, se você fala, as pessoas vão querer falar com você também. O que eu fico pensando é se todos os 3 poderes estão prontos para você... Na verdade, os 3 poderes estão prontos para falarem e escutarem nas redes sociais. A gente vê hoje, assim, qualquer vereador de Arantina, com seus 2.300 habitantes, provavelmente um dos 9 vereadores deve ter um Twitter. Acredito que grande parte dos vereadores de São Paulo e de Belo Horizonte devem ter, assim como deputados, senadores, enfim. Agora, será que essas pessoas elas estão preparadas para engajarem numa discussão? Esse é o ponto. Assim. Eu vejo
A Prefeitura de Belo Horizonte, que foi taxada taxada não, ela se autodenominou a cidade mais digital do Brasil. A Prefeitura parece que criou uma página no Facebook onde você podia saber as notícias que estão acontecendo na sua cidade. O problema é, você não consegue nem comentar. Ou seja, fica muito fácil, é igual o Café com a Presidenta, que tem toda segunda-feira que a Dilma fala na rádio sobre o que ela quiser. Uma página no Facebook, que é uma única, ela é nada mais do que um rádio ou uma televisão, um jornal, onde o receptor não pode opinar, né? Eu fico um pouco preocupado com isso. Eu não sei, cara, eu tenho as minhas questões relacionadas a isso, eu não sei se... É óbvio, né? É muito bacana a gente ver e a gente utilizar espaços ou canais ou ferramentas como o Twitter para conversar com os nossos consumidores, né? Isso é muito legal. De novo, vai ter gente que vai falar que é impossível, né? Vamos pegar lá uma operadora de TV a cabo que sei lá, tá aí no top 10 de alvos de reclamações, né? Se ela for atender todo mundo, se for responder, se for dar sequência, né, a todos que falam dela no Twitter, ela vai ter um trabalhão danado. Não é impossível, é muito trabalhoso, né? Vai dar um ganho, ou isso vai proporcionar um ganho de imagem muito legal para a empresa, especialmente se ela conseguir resolver os problemas das pessoas que estão se manifestando. Mas eu não sei se dá conta e eu não sei se o canal tem que servir para isso. Mas, por outro lado, em se tratando do poder público, eu acho que seria bacana ter o debate, ou um espaço de consulta, ou uma maneira das pessoas, sei lá, assim, tendo uma ideia aqui agora enquanto a gente está conversando. Será que se a Assembleia Legislativa, ou se a Câmara dos Vereadores, ou se a Câmara dos Deputados, elas tiverem, ou se elas tivessem uma página no Facebook, ou em qualquer outro espaço, ou qualquer que seja a coisa, e você puder ir para cada página de projeto de lei e dar um like ou dar um dislike no projeto de lei, isso aí vai ser muito bacana para os parlamentares, para eles terem uma noção da repercussão daquilo que eles estão fazendo e para a sociedade também se inteirar. Mas, contrário de uma empresa privada, né, de uma entidade com fins lucrativos e que precisa do mercado para sobreviver, uma Câmara ou um espaço legislativo não vai precisar da aprovação, ou eles não vão perder o emprego daqui a 2 semanas se 10 milhões de pessoas falarem que não gostam da não aprovação do ficha limpa ou qualquer que seja a coisa, né? Então, assim, é um outro tipo de relação que tem que ser construída com o interlocutor, com o cidadão. Eu acho que tem que existir, mas eu não sei em que nível que deve ser esse diálogo, né? Deve ser uma coisa de escuta, ou de mostrar o que está fazendo e de coletar as opiniões a respeito. É arriscado, é colocar a cara a tapa, né? Mas, enfim, eu não sei, cara. Não sei se eu disse alguma coisa também que pudesse consolidar algo, contribuir algo para a conversa, não sei, vou deixar vocês falarem um pouquinho. Bom, eu acho que além do questionamento de que se existe, vamos esperar o avião do cabeça passar. Eu quero só fazer, falando em poder público, eu tenho que agradecer a Infraero a graça alcançada, porque eu moro um pouco distante do aeroporto de Congonhas, mas quando eles estão operando pela cabeceira de Jabaquara, quer dizer, os aviões saem em direção à minha casa, e eles fazem a curva em cima do meu prédio. Eu estou sempre para o vento virar. Quando o vento virar, eles vão pousar para o lado do meu prédio, e fica tudo lindo. Mas eu acho que isso vai acontecer hoje. Enfim, aproveita até, são 2 minutos. Tá bom. Entre cada pouso de decolagem, está valendo. Então, assim, eu acho que o que existe atualmente, no caso de você ter lá um deputado, um vereador, ou seja lá o que for, ou até mesmo, vamos banalizar aqui um pouco, a Xuxa, né, nas redes sociais, aí, ouvindo o que quer e o que não quer, o que existe, o que existe é um despreparo, porque principalmente os políticos, eles nunca tiveram um contato tão próximo
tão direto com a população de uma forma geral. Uhum. Então, eles nunca ouviram um Zé qualquer chegar para ele e falar assim: você é um Zé Ruela, você está fazendo tudo errado, porque você é um idiota e está roubando, não sei. Eles não sabem reagir a isso. Então eu acho que para uma série de pessoas e de cargos públicos, etc., está começando a nascer agora essa cultura, né? Então eu acho que precisa ser desenvolvido nas pessoas um pouco de malícia também, no caso de pessoas públicas, né? Vamos colocar de uma forma mais abrangente assim, de saber que por ela ser uma pessoa pública, por ela estar lidando muitas vezes, no caso dos políticos, com interesses de terceiros, com dinheiro de terceiros, que vai ouvir o que quer e o que não quer. Né? Obviamente que eu acho que o Twitter ou o Facebook eles não são a melhor mídia para isso, até por conta do volume. Né? Por mais que seja lá um vereador que está com um projeto de lei polêmico, sei lá. Uhum. Ele não vai, ele pessoalmente não vai ter tempo hábil para conseguir responder todo mundo, para dar atenção que cada cidadão que está entrando em contato com ele merece. Então eu acho que é uma coisa que tinha que ser, necessita uma outra ferramenta, eu acho. Eu acho que o Twitter é uma ferramenta bacana, e eu acho que ele é uma ferramenta de início desse movimento, dessa proximidade das pessoas públicas com os cidadãos, mas eu acho que é só o começo. Eu acho que ainda não chegou lá, nem o Twitter nem o Facebook são a ferramenta ideal para isso, e eu acho que tem muito chão pela frente. Inclusive a questão cultural de chegar e conversar educadamente, não chegar falando você é um babaca, você é um isso e aquilo outro, chegar no nível favela people para poder discutir dentro do anonimato ou não da internet. Fazendo um gancho aí de novo com o nosso primeiro tópico. Então eu acho que a coisa tem que crescer muito ainda para poder ser válida nesse assunto. Mas eu acho assim, a gente tem bons exemplos disso. Exemplo é o Jean Willis, aí você fala ex-Big Brother, ex-repórter da Ana Maria Braga, mas hoje ele é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Sim. Eu sigo ele no Twitter. Bicho, o cara, ele é muito foda, saca assim? Ele deve receber zilhões de mensagens, mas ele responde grande parte e tem a assessoria de comunicação dele que faz o resto. E responde muito, assim. Você fala, pô, deputado, ele abraça as causas, assim, principalmente defender minorias, né? Então, Sim. Ele é a favor do projeto de lei 122, aquele que criminaliza a homofobia, e tem alguma coisa também da Comissão de Defesa da Mulher, eu acho, uma coisa assim. E, bicho, ele toma porrada o dia inteiro, velho. E no preconceito, tipo, você é uma bicha louca, vai se fuder, etc e tal. O cara responde na moral, sabe? Eu Então, assim, acho... Pode falar. Não, pode falar, vai lá, completo. Não, eu não sei se o Jean Willis, no caso, seria um exemplo muito bom, porque eu acho que ele é ponto fora da curva para isso, porque ele é um homossexual assumido já há muito tempo, e o cara já está acostumado a, sabe, bounce back dessas porradas. O cara a vida inteira deve ter tomado paulada na cabeça, ele sabe ignorar os idiotas e sabe ouvir quem está sendo coerente de uma certa forma. Eu acho que nesse caso, ele é uma pessoa que já tem um background aí, uma certa maturidade para poder enfrentar esse tipo de contato. Ao contrário da maioria dos políticos que você tem hoje em dia, que vivem já há gerações dentro de uma redoma, de uma certa imunidade diplomática, com o perdão do termo aí, e que realmente não estão preparados para isso. Sabe? Então, eu acho que as discussões em cima dessas pessoas que vêm sendo protegidos e vêm sendo mimados aí há tanto tempo, eu acho que ela vai acabar descambando para falta de educação, talvez para grosseria, igual a gente já viu aí. Até, não lembro se foi o Romário, acho que foi o Romário via Twitter mesmo, que já saiu nas cabeças com uma outra pessoa aí que criticou alguma coisa dele lá ou algo assim. Mas aí você viu, tem vários exemplos disso, assim, de cara que sai da redoma e vê que o mundo não é
não é tão do jeito que ele imaginava. Até fora da esfera política, assim. Um grande exemplo, saindo totalmente da pauta, mas é muito bom falar. Luana Piovani, que eu acho que imaginava que todo mundo amava ela. E aí, quando ela viu que metade do planeta... E que pessoa sem educação, né? Bicho, ela trola geral. Luana Piovani, se você ouvir um Puxa dia vida. isso, saiba que você trola geral. Coisa. Que pessoa retardada mental, sei lá, alguém às vezes coloca uma opinião e ela, sei lá, manda para aquele lugar, ou manda tomar não sei aonde. Essa moça, tudo que ela tem de bonita, ela tem de mal educada. Eu acho que, Exatamente. novamente, eu acho que é o despreparo, né? Eu acho que, por exemplo, dando o exemplo da Xuxa quando entrou no Twitter, a primeira trollada que deram, porque ela, bem ou mal, soltou uma frase solta lá que, para os engraçaralhos, principalmente no Twitter, que é um parque de engraçaralhos, né, o negócio foi um prato cheio, a galera veio quente em cima do negócio e ela não tinha o preparo, ela não tinha o conhecimento até mesmo da cultura do Twitter ou a cultura de redes sociais. E o que fez? Apelou, perdeu. Ela xingou, bateu, emburrou, pegou a bola e foi embora. Uhum. Justamente por conta desse despreparo. E concordo com essa opinião. Eu não sei muito bem o que a Luana Piovani, como que ela é socialmente nas redes sociais, mas eu acho que essa saída da redoma assusta muita gente, vai assustar muita gente ainda. Principalmente aqui no Brasil, onde se trata político como intangível, né? Os políticos são intangíveis, podem fazer o que quiser, enfim. Uhum. É complicado a gente ver esse esquema de como que essas figuras se comportam, né? Eu acho que é uma coisa de aprendizado para eles, né, bicho? Eu acho que eles têm que Exatamente. eles têm que sacar que, poxa, tem um monte de gente ouvindo o que você está falando ou lendo o que você está falando e isso vai ter um impacto danado se você começar a falar besteira, se você começar, enfim, usar de um jeito não muito legal, né? E não sei, talvez aquele esquema também a gente precisa separar, né? São coisas diferentes. O Estado falando alguma coisa nesses ambientes e os políticos, as pessoas que estão lá, né? Então, assim, eu não sei, eu não vejo com muito bons olhos, eu não veria com muito bons olhos o nosso prefeito aqui de Belo Horizonte utilizando a página do Facebook lá da prefeitura para falar de si mesmo, para falar de alguma coisa que, sei lá, enalteça a sua pessoa. Acho que aquele não é o espaço e ele não deve fazer aquilo. Aquele deve ser um espaço de comunicação institucional. Então, talvez até seja por isso que o negócio esteja fechado. Acho que eles têm que sacar ainda se existe essa maturidade, né? Eu gostaria de pensar que fosse, ou que é por causa disso, né? Uhum. Que, sei lá, eu não vou ficar muito atuante aqui para não misturar as coisas, ou vamos achar um jeito bacana de atuar com essa página da prefeitura no Twitter, no Facebook, mas eu acho que são coisas que devem ser bem separadas, né? Assim, uma coisa, um esquema é você ver lá, e eu gostaria de ver isso, né? Eu morreria de rir de ver lá o Aécio Neves dando check-in em todos os lugares que ele vai, né? Assim, eu acompanharia. Eu acompanharia para ver quantas vezes ele dá check-in em determinados lugares onde existe sim, enfim. Mas enfim. E por outro lado, eu gostaria de ver a atuação desse cara no legislativo de uma maneira menos pessoal e mais institucional. Não sei, né? Ou os que estão no executivo, né? Eu acho que seria bacana a gente ver desassociado isso, né? Uma coisa é o cara, outra coisa é a prefeitura, né? Outra coisa é o governo, outra coisa é a presidência. Então, isso precisa ser desassociado. Mas, Caio, por exemplo, o prefeito de Portland, até a gente pôs na pauta aqui, o prefeito de Portland, ele é um cara... Eu não sei porque lembrei, eu comecei a seguir ele porque ele veio aqui em São Paulo... Teve alguma discussão sobre mobilidade, blá blá blá. Ele veio aqui em São Paulo e pedalou em São Paulo e se cagou de medo, porque aqui é tenso mesmo. Uhum. Mas eu comecei a seguir ele e ele é um cara que, assim, ele consegue desassociar a figura da prefeitura dele, assim. Ele é o prefeito. O Twitter é o prefeito, Samada. Sou eu, o prefeito. Só que é um cara que recebe assim, prefeito, por que que os carros de polícia estão em tão mau estado, sendo que eu já paguei imposto para isso? Isso eu vi. Você está falando coisas que eu li no Twitter dele. Ele falou, olha, estamos passando por um processo de reformulação, mas ligue em tal telefone, você vai ter
Resposta. Prefeito, a esquina aqui da minha casa o asfalto está soltando, já estou ciente. Hoje vai ter uma equipe aí que vai resolver o problema. É um cara que ele consegue ser atuante, tanto no exercício da sua função, quanto em dar satisfação para o seu público, entendeu? Seus eleitores. Sim, mas aí é o cara falando, né? É o Twitter do cara, é o Facebook do cara, e aí, ok, bacana. Eu acho que tem que ser separado, por exemplo, se sei lá, o Kassab começa a responder as mensagens no Facebook da Prefeitura de São Paulo, ou o Poste Lacerda aqui também responder as mensagens pessoalmente ou assinado como Lacerda aqui as mensagens no Facebook da Prefeitura de Belo Horizonte. Acho que isso tem que ser separado, né? Porque se a gente começa porque ali é o espaço da Prefeitura, não é o espaço do cara, né? Então eu não sei, assim, a minha primeira reflexão acerca da coisa é de que tem que ser separado. Né, e que é um aprendizado. Acho que tanto a instituição quanto o ser humano que está ali no comando da instituição, eles têm que aprender a usar as ferramentas. E, sei lá, eu acho que ninguém ainda sabe. Muito menos, eu não buscaria um consultor ou um social media specialist para isso, mesmo porque eu não acho que existe esse tipo de pessoa. Né? Existe o cara que usa o Facebook há mais tempo que você, né? Mas isso não faz dele especialista. A gente pode até discutir isso nos próximos podcasts. Né? A gente vive a era de gurus e especialistas. Sei lá, se ainda tem alguém escutando isso daí e ouviu o que eu estou falando, provavelmente isso vai gerar comentários, né? Mas enfim, vamos ver. Exatamente. Não mais do que o nosso próximo e último assunto, né? Pois é. Eu vou, introduza no bom sentido a pauta aí. Porque assim, semana passada Steve Jobs deu adeus à vida vivida e foi dessa para melhor. Se alguém não sabe quem é Steve Jobs nessa altura do campeonato, pelo amor de Deus, volta de Marte. Sim. Para de consumir tóxicos, enfim. A questão é... Steve Jobs é o cara que é homenageado pela mulher maçã. Exatamente, que vai tatuar mulher maçã, Grace Kelly, né, o nome dela? Não faço ideia, bicho. Alguma pataquada do gênero. Ela resolveu, como ela usa a alcunha de mulher maçã, ela sempre foi muito fã dos produtos de Steve Jobs, segundo o release. Ela ia homenagear desenhando o símbolo da Apple, a logomarca da Apple. É Grace Kelly o nome dela mesmo, exatamente. Inclusive, a primeira notícia no Google é: mulher maçã lamenta a morte de Steve Jobs. Mas o que a gente viu, óbvio, assim, com a morte do Steve Jobs, além é um cara que inovou pra caralho, assim, né? Eu tava até discutindo isso no trabalho com o Bruno Milagres, que ele e o Bill Gates, eles são responsáveis por, tipo, a gente está fazendo esse podcast hoje, tem a mão dos dois, sacou? E eu pensava que com a morte do Steve Jobs a gente ia ficar um tempo sem ter coisas inovadoras, produtos do caralho, etc. Mas, bem ponderou o Bruno, a existência e a atuação dos dois fizeram aparecer a turma do Google, o Jeff Bezos da Amazon, o Zuckerberg, etc. e tal. Só que quando o cara morre, a gente começou a ver assim, ele virou Deus, nunca fez nada de errado, sempre foi um cara bom. E será que ele era isso tudo mesmo? Bom, uma coisa eu tenho a dizer sobre ele, né? O cara é um excelente gestor, é um gestor muito bacana, um líder muito assim, admirável, né? Porque, sei lá, cara, eu acho que o tipo de comoção que a gente vê quando esse cara morre, vai ser difícil a gente ver isso daí quando o outro cara morrer, sabe? Assim, quando o outro dono de empresa ou presidente de empresa ou outro qualquer que seja, assim, do mundo das corporativo.
Exatamente. Quando alguém mais assim se escafeder, eu acho difícil ter esse mesmo nível de comoção. É uma comoção de um líder muito, muito respeitado. Né? Tem, sei lá. Quando o cara morreu, muita gente queria, por causa da minha posição com relação a software aberto e tudo mais, estava esperando que eu fosse, sei lá, dar uma pisoteada ou fazer uma piadinha, mas sei lá, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você admirar o cara, outra coisa é você admirar o que o cara faz. Eu não acho que os produtos são os melhores e tudo mais, mas ele é um cara bom de serviço, soube fazer coisas muito bacanas, e soube vender essas coisas de forma muito bacana e capitaneou um time de gente que inovou bastante. Eu não colocaria toda a responsabilidade de inovação da Apple nas costas dele, porque isso seria uma tremenda de uma injustiça, né? E aí seria também fadar a companhia ao fracasso. Agora, eu não acho que ela vai fracassar porque o cara morreu, né? Enfim, mas é um cara que, sei lá, merece um grande respeito, né? Mas, enfim, né? Eu acho, na verdade, que essa comoção toda veio porque, bem ou mal, aos olhos públicos, né, o Steve Jobs é um cara muito carismático. Uhum. E, bem ou mal, ele trouxe aí uma série de produtos aí que são de desejo comum de muita gente, né? Então, eu acho que para mim, ele tem o mesmo peso do Roberto Carlos, né? Me perdoem os fãs de Roberto Carlos aí, mas eu particularmente acho uma porcaria tudo que o Roberto Carlos já fez na vida. Mas existe todo o aspecto cultural, todo o carisma que as senhorinhas e mulheres de meia idade avançada hoje em dia e os hipsters têm pelo Roberto Carlos, e os hipsters que acham que o Roberto Carlos, eu acho um porre. Sabe? Então, assim, eu acho que muito, muito, muito mesmo dessa comoção toda ao redor do Jobs, da morte do Jobs, foi por conta desse carisma que ele tinha, dessa identidade que ele transparecia, aquém dos defeitos dele, pessoais ou profissionais lá dentro da Apple, que nem todo mundo tem conhecimento. Uhum. Né? Então, assim... O que eu fico preocupado é o desculpa, técnico, vai... Não, pode seguir em frente. O que eu fico preocupado é a dicotomia, né? Que eu até falei brincando, que é a ayrton-senização do Steve Jobs. Óbvio que o Steve Jobs fez muito mais do que o Ayrton Senna, mas é aquela dicotomia que eu vejo muito nos fãs do Ayrton Senna, que você não pode comparar ele com ninguém. Ele foi o melhor de todos e qualquer pessoa que competiu com ele é um filho da mãe. Então, assim... e é uma coisa de polarizar, né? Ou é ele que é o anjo e o Bill Gates é o capeta. Que bobagem isso, gente. Eu também acho que a coisa não é muito por aí, não. De realmente polarizar, igual o Caio falou, de falar, um é bom e o outro é ruim. Não é isso. O que eu percebo que é a diferença é que, bem ou mal, a maioria dos produtos criados pela Apple dentro da regência do Jobs são produtos fantásticos. E são produtos que são simples para a maioria dos usuários. Né? Porque, por exemplo, o Caio citou anteriormente que ele é um cara, isso eu, por ser conhecido do Caio já há muito tempo, eu sei que ele é um forte defensor aí do software livre. Mas a diferença que existe entre uma coisa e outra é que é o seguinte: software livre é bacana, sei lá, uma mídia, ou nem sei como colocar, mas que permite essa participação da comunidade, das pessoas envolvidas, etc. e tal. Só que, por exemplo, entrega na mão da sua mãe, talvez, eu estou dando um exemplo generalizado, entrega na mão da sua mãe um aparelho Android e um iPhone, tá? E sim, aí, sim, são dispositivos diferentes. Dispositivos distintos com com o mesmo propósito, só que, por exemplo, a curva de aprendizado entre um e o outro, ela é muito diferente. Se você der um Android para sua mãe hoje, segunda-feira, e falar para ela, usa aí, mãe, pode usar, a senhora tem uma semana para poder usar esse telefone. Aí na segunda-feira da semana seguinte você chega e pergunta para ela, e aí, o que você está sabendo fazer, qual dificuldade que você teve, etc e tal. Tá, com um aparelho Android, por exemplo, vai ser uma coisa. Com um iPhone, eu creio que sejam outras completamente diferentes. E aí, no final das contas, quando você bota na balança, qual que você achou mais agradável de usar?
Então, assim, eu acho que existe muito essa associação por parte do grande público entre o prazer, o gosto de usar certas facilidades, associam diretamente com o Jobs. Embora, igual o Caio bem falou, é injusto colocar toda a glória, todo o sucesso da Apple na mão dele sozinho. Porque ele tem uma equipe fantástica, igual você mesmo disse, Caio, que ele conseguiu capitanear aí talentos muito bons dentro da Apple, que foram as pessoas que catalisaram esse desenvolvimento todo, as ideias, etc. E tal. E ele, como um bom administrador, conseguiu gerenciar isso tudo. E acabou sendo a embalagem, né? Porque ele sempre é o cara que tomava a frente, que ia lá, que apresentava os produtos, etc. e tal. E, de uma certa forma, acabou sendo uma... Existe até um termo para isso, igual Gillette com lâmina de barbear, tem uma... Ah, sim, o produto, ele toma o nome do segmento, né? Ele rouba o nome do segmento. É uma metonímia, será? Eu não sei, eu não lembro. Puxa vida, cara, não força não. Esqueci, cara. Professora da 8ª série, se a senhora for viva ainda, desculpa que eu esqueci o termo. Mas eu acho que existe uma associação muito grande das pessoas entre o prazer e a facilidade. Muitas vezes até a sensação que as pessoas têm ao utilizar, por exemplo, um iPhone, os hipsters aí, que se acham, eu sou tão moderno, eu sou tão tecnológico, eu sou uma pessoa à frente do meu tempo. Veja o meu iPhone, eu uso ele com maestria. Veja aqui a telinha passando para lá e para cá, tudo funciona. Entre, né, o cara que é meio que é mais roots, que gosta de personalizar o equipamento que ele tem, que gosta de escrever talvez um código ali para poder melhorar o desempenho, para fazer um overclock no negócio, que é um outro público completamente diferente. E eu acho que a maioria das pessoas se encaixa nesse primeiro público, que é o pessoal que gosta de simplesmente usar. O cara só quer tirar da caixa, ele não quer ter que preocupar com nada. Inclusive, assim, eu sou usuário de Macintosh já tem um pouco mais de um ano. Sempre fui um adorador, sempre fui um defensor, por gostar da interface, principalmente da interface do sistema operacional do macOS. Mas um dos argumentos muito bons que eu uso, por exemplo, para não voltar a utilizar o Windows como a minha máquina principal, é não ter que ficar preocupando, cara, se o negócio vai funcionar ou não. Sabe, a diferença entre usar um iPhone para mim e usar um aparelho Android, porque o iPhone eu sei que se eu baixar aquele aplicativo, lá comprar um aplicativozinho lá por 99 centavos lá na Apple Store, na App Store, na verdade, eu sei que aquilo ali não vai vulnerabilizar o meu telefone, não vai roubar minhas informações, eu tenho essa tranquilidade. Embora, em outros aspectos, essa segurança ela me pode. Por exemplo, eu não consigo personalizar alguns aspectos gráficos da interface do iPhone como um usuário de Android pode. O cara pode sair puxando widget para tudo quanto é lado, botar reloginho para cima e para baixo, colocar widget de desempenho que monitora a utilização de processamento, etc. E tal. Mas o grande público não está se preocupando com isso, eles querem que funcione. Exatamente, isso não faz do produto menos que um sucesso, é o esquema do Ford. Poxa, você pode fazer o que você quiser com o seu iPhone, desde que seja essas 3 coisas que eu deixo você fazer. E isso, poxa, não restringe o uso das pessoas, as pessoas usam e estão ali adaptadas e mandam brasa. É só questão de público, né? Só questão de foco e tudo mais. Isso não tira o mérito do produto de maneira alguma, é um produto muito bem acabado, muito bacana, né? As coisas funcionam do jeito que você espera que elas funcionassem, né? O que você imagina que elas deveriam funcionar, e isso é um mérito assim, que ninguém consegue tirar dos produtos da Apple, né? Exceto do iTunes, o software iTunes. Né? Eu acho que aquilo ali, então, mas enfim, de resto, aquilo ali, o Final Cut Pro novo, né? Que mudou até de nome, mas enfim, são papos para outra conversa, mas
É um esquema que funciona e que é muito bacana, né? Mas ele, embora seja um cara, tenha sido, né, um cara muito bacana e que marcou a história e que colocou lá um monte de coisas nas nossas vidas, ele, como ninguém no mundo, deve ser endeusado. O cara não era imune a falhas, o cara fez muita besteira e o cara não deve ser tratado como Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que, na verdade, isso seria um julgamento de valores. Dentro de alguns aspectos, ele realmente foi um cara muito à frente do próprio tempo e ele foi realmente muito superior à grande maioria. Ele é, assim como são os políticos que usam Twitter, os artistas que usam Twitter, uma pessoa como qualquer outra, um ser humano como eu, como você, que tem que ir no banheiro, que precisa comer, que tem que dormir. Sabe, por esse aspecto eu concordo, não tem que ser tratado como Deus. Mas que que, por exemplo, o talento dele de conseguir gerenciar uma equipe ou ideias para poder fazer o que ele fez, eu acho que isso tem que ser valorizado sim, como sempre foi valorizado enquanto vivo. E eu acho que é uma coisa meio da humanidade de canonizar aí as pessoas que fizeram para a sociedade, de uma forma geral, que as pessoas se sentissem bem. Sim. Então, as pessoas, os usuários de computador vinham aí há anos presos no Windows, né? Muitas vezes lutando ali contra a curva de aprendizado de um sistema operacional um pouco mais rude, mais rústico, na questão operacional só, por exemplo, que é um Linux ou algum distro desses, enfim, eles vinham lutando contra, sabe, a necessidade de ter um conhecimento técnico muito, não digo muito grande, mas um conhecimento técnico avançado para conseguir operar o básico da máquina. E o Jobs veio com essa, eu digo Jobs assim, é o cara na frente, a Apple, vamos mudar então, a Apple veio com essa proposta de que é só tirar da caixa e usar, não tem tanto mistério, e realmente não tem tanto mistério. Embora, não sei se todo mundo sabe, que o macOS ele é desenvolvido em cima de um core Unix. Né? E isso pouquíssima gente sabe. Então, às vezes, um Mac user aí desses, os ditos MacFags, fica assim, vai usar o seu Linux aí, isso, né? Mas, meu amigo, o negócio, o núcleo é a mesma coisa. Sabe? A raiz é a mesma. A diferença é a forma como está sendo mostrado. Enfim. Então, eu acho que essa canonização vem muito por conta dessa transmissão da imagem dele, de ser um cara que possibilitou a criação, a produção de uma série de produtos que são fáceis para o usuário normal, para o leigo abrir e lá dar 2 cliques está funcionando. E lá dar 2 cliques comprar uma música, ao invés do cara ter que entender como que funciona torrent, descobrir um tracker de torrent, descobrir como é que baixa, por que é importante ele ficar fazendo seed do negócio. Sabe, a pessoa, o cidadão comum, convencional, ele não está nem aí para isso. Então eu acho que o mérito dele foi exatamente esse. Não me faça ter que pensar. Sim, é o mérito e por isso. Não, por isso diga aí. Não, e por isso eu acho que ele merece um reconhecimento, sim. Não a questão de endeusar, de falar ele era perfeito, ele era um cara assim, sensato, mas ele foi realmente um visionário, um cara muito foda dentro da área dele. Sim. É um baita mérito, né? Por um lado, no que diz respeito à criação de experiências e por aí vai, mas é também um flanco aberto para algo que muita gente enxerga como um potencial perigo para a humanidade no futuro, né? Que é de você não ter aquela gana de mexer nas entranhas do seu dispositivo, né? Assim, que é uma crítica assim que se faz não ao Steve Jobs, porque isso não é uma coisa que é única e exclusiva dele, que não foi ele sozinho que fez funcionar na Apple, né? Que é o esquema de, poxa, você compra um iPad e você não consegue, sei lá,
abrir o iPad para trocar a bateria, né? Você não consegue mexer ali dentro, né? A gente que está nessa de brincar com computadores há alguns anos, a gente já está acostumado a abrir ali, dar uma cutucada, trocar uma peça, fazer acontecer alguma coisa. E é assim que você aprende muito. E, não sei, tem gente que enxerga o fato de você ser cerceado desse direito de mexer naquilo que é seu como uma coisa que, no médio e longo prazo, vai fazer com que as pessoas fiquem menos inventivas, né? Sei lá, diminuir a capacidade das pessoas de brincar com as coisas. Mas não sei, é uma crítica que se faz àquele esquema de o produto ser muito fechado, e nesse caso aí da carcaça do iPad, é exatamente, literalmente fechado. Né? Enfim, é um cara que merece todo o meu apreço e o meu afeto, mas não a minha idolatria. E eu sugiro que ninguém seja alvo da idolatria de ninguém e que ninguém idolatre ninguém, que isso não é saudável. Né? Exatamente. Não só ele, mas como qualquer guru, vamos dizer assim. Se o cara é um guru, se o cara é considerado um guru, já é um motivo para você olhar para ele com olhos, sei lá, tortos. Não sei. Podia ser pior, gente. Podia ser pior. Tem gente que acha o Paulo Coelho um guru. Pensa nisso. Nós estamos aí para isso, né? Enfim. Poxa, bacana a discussão, hein? Balanço final aí, galera? Temos aí 1h15, olha só. Deve ter, assim, 3 pessoas ouvindo. Eu, você... Exatamente. Para ver se ficou bom, né? Para quem está escutando até agora, puxa vida, nosso muito obrigado. Vocês são de novo guerreiros. Espero ver os comentários aí agora no nosso site novo, né? E que ele dure bastante, fique muito tempo aí, né? Acompanhando a sua vida, e que vocês consigam baixar este episódio e os próximos pelo iTunes, porque pelo menos cadastrar lá eu já cadastrei. Tem que ver se eu passo pelo crivo, né, ou se o nosso podcast passa pelo crivo. E, bom, enfim. Depois desse último assunto, eu acho que... Se eles entenderem português do Brasil lá, eu acho que... Não sei, hein? Mas, enfim, eu acho que foi muito bacana. O que vocês têm aí de balanço final? Bom, me perdoem se eu falei muita merda. Eu realmente sou apenas um entusiasta da área. Tanto para opinar, como diz o pessoal de um outro podcast, o podcast chamado Matando Robôs Gigantes, a minha sincera e humilde opinião de merda. Obrigado aí, Caio e Cabeça, pela oportunidade, para eu vir aqui bater papo com vocês e discutir sobre essas coisas. E é isso aí. Estou disponível quando vocês quiserem. Obrigado. Eu fiquei muito feliz. Essa primeira experiência A3, no bom sentido, claro. Eu até te devo desculpas, Cabeça, porque eu acabei falando muito mais que você aqui. Né? Bacana. Não, mas não tem problema. Eu sou um cara de poucas palavras. Eu tô acostumado. Mas eu acho que é legal, assim, até para não ficar esse marasmo, né, Caio? De você falando, sempre é bom trazer a opinião de pessoas de fora e que com certeza vão ajudar a gente nessa árdua tarefa de fazer um podcast. Fazer um podcast é fácil. O difícil é a gente conseguir ter uma discussão relevante. Vamos colocar assim. Um podcast, tecnicamente, é bem tranquilo. O negócio é ter conseguir falar direito. Sim. O próximo passo é ter uma voz aveludada igual a sua, Tec, mas eu chego lá. Cabeça, minha voz aveludada são $60. A Amazon, você compra um microfone igual o meu por $60. Isso aí. E chegamos até o final também sem nenhum percalço técnico, né? Isso, contrário da semana passada, em que, sei lá, ter 5 minutos de gravação já seria uma vitória. Enfim, muito bacana, acho que tá bem legal, vai dar pano pra manga aí essas discussões nossas. Acho que abriu a participação do Tecno aí, abriu porta para mais gente participar. Eu acho que isso é muito legal para ter vozes diferentes aqui com a gente e, enfim, considere sempre convidado, Tecno, e vai ser muito bacana ter você aí colaborando sempre que você tiver vontade. Valeuzão, Caio. Sim, sempre que vocês quiserem, eu tô aqui. Bacana demais. Nerd mesmo, eu tô sempre aqui na internet.
Então, toma tweetada away, Ótimo. tá à disposição. Bacana demais. Então, pessoal, acho que é isso. Ficamos agora ansiosos pelos comentários de quem estiver escutando e esperamos ter agraciado aí alguns ouvidos com algumas palavras interessantes. Se não, por favor, manifeste-se. E se sim, por favor, passe o link adiante. Né, e a gente está aí querendo ver o que vocês têm a dizer. Não é isso aí? Isso aí, eu queria até dar uma dica aqui, Caio. Não sei se você vai achar interessante, mas em congruência com o que a gente falou aqui hoje, de quem dá a cara a tapa, que tal cada um aqui falar a sua arroba no Twitter para que os interessados, para quem só conhece o podcast e não sabe quem somos cada um de nós, para que o pessoal possa seguir no Twitter e até talvez chegar ao teu site mesmo, Caio, que tem sempre uns artigos bacanas, ou até mesmo o Facebook. O que você acha? Bacana, ótimo. Mande ver, cara. Inaugure o espaço aí. Você está aonde? É só falar. No Twitter, eu respondo pela alcunha de Galfurion, no @Galfurion. E você, Felipe? Eu no Twitter e no Facebook pela alcunha de Felipe Cabeça. Felipe Cabeça. E eu sou o Caio CGO, onde você procurar, você vai achar. Parece que aí eu sou o único, né? Porque eu acho que Caio César, pelo que me falaram hoje à tarde aí no Twitter, tem o dublador do Harry Potter e se chama Caio César. Mas, enfim, esse não sou eu. Como você deve já ter percebido, a minha voz é um pouco diferente da que você escutou na televisão matando o Voldemort. Mas eu sou o Caio CGO e estou muito feliz com esse nosso quarto ainda sem nome e vou me colocando já a caminho da cama para poder editar esse áudio amanhã e muito feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigado, galera. As últimas palavras para a gente poder desligar. Cabeça? Essa é a minha última palavra. Busque conhecimento. Bilu. Cabeça, Bilu. Tá bom, gente. Eu só tenho a agradecer e aquela beijoca para vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi o quarto ainda sem nome, diretamente de Belo Horizonte, onde também está o nosso amigo Galfurion, Tecno, só que em lugares diferentes da cidade. Eu vou me despedindo e Felipe vai ficando por aí de São Paulo, não é isso, Felipe? Da Vila Mariana, hoje rota de decolagem dos aviões que saem do aeroporto de Congonhas. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, gente. Um abraço. Um abração, pessoal. Até mais.